E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos então fazer a revisão do nosso conteúdo. E, voltando lá no nosso primeiro assunto, a gente entrou agora dentro de um contexto da Guerra Fria, aonde a gente está percebendo quais são as influências que os países desenvolvidos, e também, no caso, essa bipolarização que há dentro do mundo, pós Segunda Guerra Mundial, mundo da Guerra Fria, onde nós temos capitalismo de um lado, socialismo do outro, influenciou muito aí então na questão de muitos países que tinham suas políticas dominadas por outros países mais desenvolvidos. Então a gente tem aí, na questão da América Latina, os Estados Unidos. Então a gente começou o nosso assunto vendo sobre a Revolução Mexicana, aonde os Estados Unidos teve aí um apoio às revoluções que aconteceram no México, mas com a intenção de ter uma intervenção política e econômica sobre então a questão do México. E depois nós fomos aí vendo os governos populistas, tanto o populismo que ocorreu no Brasil quanto na Argentina, e também a gente vê grandes destaques aí, grandes destaques para a questão do intervencionismo que houve dos Estados Unidos, principalmente para que não houvesse uma entrada do socialismo dentro dessas regiões, dentro desses países. Então, dentro do contexto da América Latina, nós temos essas influências. Já na África e na Ásia, que daí foi a segunda parte que a gente viu sobre a descolonização da África e a descolonização da Ásia, a gente vai ver países que, após sofrerem processos de colonização, que nós chamamos de neocolonização, esses países não queriam sofrer mais nenhuma interferência dos blocos que existiam, nem do bloco capitalista e nem do bloco socialista. Mas a gente vai ver aí então esse processo que os países da Europa, que mantinham então a dominação sobre esses países, tanto da África quanto da Ásia, começa o seu processo de dar emancipação a esses países. Não de dar, porque esses países realmente lutaram, houve muita violência para que esses países pudessem se emancipar verdadeiramente das suas metrópoles, no caso os países que eram então os países europeus que dominavam diversos países dentro da África quanto da Ásia também. E aí nós vamos ver diversos aspectos, cada local vai ter o seu processo, e o pior vai ser o pós-saída desses países, porque dentro desses países vão se instaurar guerras civis em briga pelo poder, ou seja, o poder político de dominação dentro do país, tá certo? Depois a gente viu aí as movimentações comunistas, que houveram também dentro desse processo aí, não foram só movimentações capitalistas, mas também as comunistas. No caso, a gente viu a Revolução Chinesa lá com o Mao Tse-tung, Depois vimos a Guerra da Coreia e também a Guerra do Vietnã, que foi essa guerra aí, tanto a da Coreia quanto a do Vietnã, a guerra resultante dos apoios dos blocos, tanto socialista pela União Soviética quanto capitalista pelos Estados Unidos. E também a Revolução Cubana, no caso, a gente vai ver aí a ascensão então de Fidel Castro em Cuba, e principalmente aí por ser na cara dos Estados Unidos, uma grande ameaça de guerra, principalmente aí quando houve a crise dos mísseis nesse período. E também, a gente terminou então aí o nosso bimestre vendo a questão das guerras árabe-israelense na Palestina, como é que foi os processos, o histórico dos judeus dentro desse processo da guerra existente entre
árabes e judeus, principalmente aí no período pós-Segunda Guerra Mundial, né, que a gente vai ter então, né, todo o movimento de holocausto que houve com o nazismo e agora um grande aumento de judeus, né, nas terras da Palestina e, é claro, né, os árabes não querendo que houvesse aí um país próprio dos judeus, né? Então a gente vai ver aí a Guerra do Canal de Suez, né, em 1956, a gente vai ver a Guerra dos 6 Dias em 1967 e também a Guerra de Yom Kippur, né, que foi em 1973, né, essas guerras decorrentes aí, né, desses conflitos, né, pós criação do Estado de Israel em 48, né, firmado então com a ONU, tá certo? Esses são os assuntos do nosso bimestre, pessoal. Para que vocês possam, né, ter aí um melhor estudo e uma melhor compreensão do conteúdo, nada melhor do que também trabalhar aí com a apostila de vocês. Então, na descrição desse vídeo, vocês têm aí um formulário, né, que tem algumas questões para ser respondidas, que vão ajudar muito no estudo de vocês, e também as páginas, tá? Como um roteiro de estudo para que vocês possam, né, dar uma focada, uma lida melhor na apostila de vocês e adentrar mais aos assuntos que nós podemos estar comentando aí na nossa prova, tá certo? Espero vocês então na nossa próxima aula, que será uma aula de correção da nossa prova, tá certo? E que vocês vão muito bem. Estudem, tá certo? Até a próxima aula. Tchau!